lugar, o ser humano se descobre, se realiza, se afirma no contato com o outro. Cada um tem o que o outro não tem. E as pessoas se ajudam, se complementam, né? Isso é a diversidade. O perdão, dentro do termo grego aphiemi, significa também soltar, libertar, deixar ir. Olá, estamos começando mais um programa Polis e hoje nosso convidado especial é o professor Rodolfo Lourenço. O professor Rodolfo é doutor em Teologia Bíblica pela FAJ, Faculdade Jesuíta, é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação Profissional em Teologia pela PUC Minas, Teologia Prática, é pernambucano de nascimento, paulistano de crescimento e mineiro de coração, né? Estava falando, bem-vindo, professor Rodolfo. Muito obrigado, professor Luiz. Minha história acaba se inserindo nesta história, neste grande movimento da década de 80, década de 90, né? Quando Sim. as famílias saem do Nordeste e encontram em São Paulo, aqui nas cidades do Sudeste, uma perspectiva melhor de vida. E assim vim parar aqui e depois cheguei aqui em Minas. Aí a gente fala que é o coração do Brasil, Minas Gerais, né? Então pronto, está no lugar certo. Ganhou seu coração, né? Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Pois é, olha só, né? Como é bom e agradável habitar todos juntos, né? A gente está vivendo um momento, né, da história da humanidade, em alguns lugares mais do que outros, de muita solidão, né? Você tem alguns países, até como Japão, Inglaterra, que criaram o Ministério da Solidão, né? E a solidão, muito sofrimento. E aí, como resgatar essa vida em comunidade? O que significa a vida em comunidade na vivência cristã? Bem, a vida comunitária, ela não é uma opção. E logicamente que existem os momentos em que a gente precisa ficar sozinho. E o sono já nos lembra bem isso daqui. Nós, seres humanos, precisamos de 8 horas para dizer eu me amo, para depois poder amar o outro. Nós não somos seres que constantemente estão amando, conseguem estar ali se doando totalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, existe uma dimensão pessoal da fé, mas ela precisa também ser alimentada por uma vivência comunitária. Por quê? Em primeiro lugar, o ser humano se descobre, se realiza, se afirma no contato com o outro. E aí nós podemos ver, já desde a Sagrada Escritura, minha área, onde eu gosto de pisar, nós temos esse Adão, que é um termo ambíguo, pode significar homem, gênero masculino, sexo masculino, mas também significa pessoa. Homem é Adão, mulher é Adão, é ser vivo, e se olha para este Adão e diz, não é bom que esteja sozinho. Sim. O ser humano precisa se abrir ao outro, no movimento que a gente chama de altruísmo, porque assim ele se descobre, assim ele se afirma. Mas também é na relação com o outro que nós vamos também afirmando e descobrindo o Deus que nós acreditamos. Várias vezes na Sagrada Escritura existe esta movimentação dos profetas de chamar a atenção, puxar a orelha da comunidade, porque está vivendo de um jeito onde ela e Deus basta. A pessoa e Deus e não precisa de mais nada. E os profetas dizem, não, se você quer chegar a Deus, precisa incluir o outro, precisa passar o outro. Porque, no fim das contas, a forma como eu me relaciono com o outro traduz, e até poderíamos dizer denuncia, o Deus em quem eu acredito. Sim. E essa relação, né, em comunidade, a relação com as outras pessoas, né, isso é o amor, né? Exatamente. É o amor. Não há... Eu acho que é muito importante, você colocou uma coisa no início assim, que é muito interessante, que a gente precisa também se gostar e se amar para poder amar os outros. Se a gente não se gosta, né, a gente não tem muita coisa boa para passar para as outras pessoas, né? Pois é, e a gente até busca uma doação que seja plena, que seja totalmente para o outro, mas isso na Sagrada Escritura é apenas Deus que consegue. Nós, seres humanos, a gente se doa, a gente vai ao encontro do outro, mas a gente precisa desses momentos onde a gente se ama, onde a gente descansa, para depois conseguir se doar ao outro com qualidade. E quais são os desafios, assim, os problemas? Porque hoje a gente precisa recuperar essa dimensão comunitária, né? Às vezes a gente ouve falar, eu tenho 4 filhos, a gente ouve falar, alguns amigos, todas as vezes está tendo filho pela primeira vez, eles falam, mas
o filho não vem com instrução. E eu falo, olha, errado. Porque se a gente vive em comunidade, a gente tem a experiência de todas as outras pessoas que já tiveram filhos, né, filhas, que têm netas, netos, né? A gente aprende em comunidade. Né? E esse mundo cada vez mais individualista tem tirado essa experiência das pessoas. Como é que você vê isso? Como é que a gente pode resgatar essa comunidade? Olha, primeiro com esta necessidade de nós nos relacionarmos e de entender que a vida comunitária traduz o Deus em quem eu acredito, mas principalmente a vida em comunidade me ajuda dentro deste processo de me afirmar, onde eu também posso descobrir meus dons, minhas qualidades e igualmente meus limites. E justamente vivendo em comunidade, a gente vai perceber que nenhuma pessoa é perfeita. Sim. Todos nós, uma hora ou outra, por uma palavra ou outra, às vezes nem por maldade, o contexto acaba fazendo com que aquela palavra seja interpretada de forma equivocada pelo outro, nós vamos acabar nos machucando. E dentro deste percurso, percebemos, não somos perfeitos, mas estamos caminhando juntos e queremos juntos um ajudar o outro a encontrar estas vias, estas formas, estes momentos para que cada um possa plenamente ser a si próprio dentro da vida comunitária. Sim. A vida comunitária não pode ser uniformizadora. Perfeito. Ela não pode fazer com que as pessoas pensem igual, falem igual, se vistam igual. É problemático quando a coisa é assim. Sim. Dentro da vida cristã, nós acreditamos na unidade dentro da diversidade. Então, dentro desta vida comunitária, pessoas diferentes, imperfeitas, mas que estão olhando para Cristo, vivendo esta loucura e este fascínio de serem verdadeiramente a si próprias e ajudando umas às outras. Gente, isso é muito bonito, eu acredito muito nisso, né? Na diversidade e nessa ideia que eu acho que vem uma outra palavrinha que pode se aplicar, que é essa coisa da complementaridade. Cada um tem o que o outro não tem. E as pessoas se ajudam, se complementam, né? Isso é a diversidade, né? Essa comunhão da diversidade, né? E até hoje a gente, dentro do nosso mundo contemporâneo, parece que a gente tem que dar conta de tudo. E o nosso cérebro fica sobrecarregado. Nossa. A vida em comunidade vai dizer assim, não, você dá conta do que consegue hoje e a comunidade vai se ajudando, vai vendo, vai conseguindo regular as forças para que cada um consiga viver bem ali dentro. E aí, mais uma coisa, que a gente estava conversando até antes, né, de começar o programa, que eu achei muito interessante. A gente há uma crença muito no punitivismo, né? E muitas vezes uma confusão equivocada, né, de um Deus punitivista, né, e da questão da vingança. Né? E aí a gente traz uma outra palavrinha muito importante, que é o perdão. Eu queria ouvir um pouquinho, né, você sobre essas questões. Se esse punitivismo ele resolve, né, o problema da vingança, o que significa a vingança, né, e como perdoar. Para perdoar, a pessoa precisa pedir perdão, né? São boas as provocações e aí eu vou me deixar guiar muito aqui pela minha pesquisa, que depois se tornou a minha tese de doutorado. Está disponível publicamente, já tem artigos sobre isso para quem depois quiser se aprofundar. Jesus, dentro do capítulo 18 de Mateus, fala sobre o termo escândalo, né? que basicamente em grego significa uma armadilha. É uma pessoa colocar obstáculos, colocar dificuldades para que o outro se desanime dentro da vida comunitária. Mas a beleza dentro do capítulo 18 do discurso comunitário de Mateus é que quando Jesus diz, olha, qualquer membro da comunidade não deve menosprezar nenhum destes pequeninos. Estes pequeninos está retomando uma coisa que já foi dita, e o que foi dito é que quem pratica e quem sofre o ato de escandalizar. Então, a comunidade precisa estar atenta a ajudar quem sofre os problemas dentro da vida comunitária, mas também precisa ajudar quem está praticando. E aí vem este senso de justiça, que é basicamente o restabelecer as relações.
Não é você pegar numa casuística, você cometeu isto, como se a gente passasse um produto no caixa do supermercado. Você cometeu isso, e depois você vai lá olhar a nota fiscal e ver o quanto que você precisa pagar. Isto não é justiça, porque a justiça precisa fazer este restabelecimento das relações acontecer. Ora, dentro da Sagrada Escritura, o conceito de justiça, sim, está primeiramente amparado dentro de uma palavrinha que nós chamamos talhão, a lei do talhão, que hoje pode parecer um pouco problemática, mas é uma evolução para a época. Exato, porque a vingança, ela surge de um ato de injustiça que você testemunha, que você sofre ou que você fica sabendo, mas a vingança diz, você sofreu assim, então você vai fazer o outro também sofrer assim e um pouco mais. É este desnível na resposta que surge a vingança. Vingança é horrível, portanto, né? Porque ela sempre vai... Nunca tem fim, né? Isso. Pois é. A gente acha que é uma resposta para a violência, quando na verdade é uma manutenção dessa violência que vai piorando cada vez mais o cenário. Ora, dentro deste contexto, e ali dentro do Evangelho de Mateus capítulo 18 também aparece o termo perdão, surge uma resposta para poder acabar com a violência e para poder superar as dificuldades que a gente também vive dentro da vida comunitária. O perdão, dentro do termo grego aphiemi, significa também soltar, libertar, deixar ir. O que significa que quando o outro erra e você percebe isto, ou porque você sofre, ou porque você está vendo, enquanto você não perdoa o outro, a perspectiva de Mateus, você está bebendo veneno, desejando que o outro morra. Exatamente. Perfeito. Por isso que para o Evangelho de Mateus, você precisa perdoar independentemente de o outro vir pedir perdão. Porque dentro deste sentido, se você não perdoa, é você quem está definhando. E uma vez que você é capaz de perdoar, inclusive dentro do Evangelho de Mateus, a correção fraterna se torna efetiva. Porque este evangelista afirma, enquanto você estiver movido de raiva, com desejo de vingança, com desejo de esganar, de matar o outro, você não vai se aproximar dele para dizer que ele errou. Mas primeiro você vai trabalhar isso em você. E quando você perdoar, deixar aquilo para trás, aí você se aproxima e diz, meu irmão, você se equivocou. Mas a beleza disso é que dentro da denúncia, você se equivocou, você está ofertando antecipadamente o perdão. Dizendo, eu não quero que você me restitua, eu não quero que você faça uma coisa magnífica, como andar de joelhos de uma ponte para outra. Eu quero que você compreenda que você fez o mal, e fazendo o mal, você se fez mal e fez mal também para a comunidade. Professor Rodolfo, olha, que maravilha, que clareza. Nosso programa chegou ao final, gente. Mas eu acho assim que o recado foi dado com uma clareza muito importante. São temas muito importantes. Agradeço muito a sua participação, né? Grande satisfação. E podemos depois fazer outras conversas como essa, né? Que esclarece, né, os nossos telespectadores. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Agradeço o convite e desde já também coloco a minha disponibilidade para poder ajudar com outros temas. Vamos continuar essa conversa. Muito obrigado. Então, muito obrigado pela audiência. Grande abraço a todas e todos e até o nosso próximo programa.